Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Nós estamos já às portas do nosso 18º Congresso Eucarístico Nacional. Daqui a 4 dias já iniciaremos a grande celebração de abertura do Congresso. Congresso que tem por tema Pão em todas as mesas, e por lema, repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. Nós estamos lendo e comentando o texto base do Congresso. Já estamos no penúltimo capítulo 5, e hoje vamos ver um pouco o subtema Os Padres da Igreja. No capítulo 5, nós tratamos da dimensão social e profética da ceia de Jesus. Então vejamos o que diz agora a respeito dos padres da igreja, o texto base do Congresso. Na segunda parte da encíclica Deus Caritas Est, o Papa Bento XVI mostra como o cuidado dos pobres e marginalizados era uma marca fundamental da igreja já nos primeiros séculos. Isso se mostra tanto na pregação incisiva dos padres da igreja, como nos serviços e nas estruturas eclesiais de cuidado e proteção dos pobres e marginalizados que se foram criando nas igrejas. A figura do diácono Lourenço, que distribui os bens da igreja aos pobres e os apresenta às autoridades como um verdadeiro tesouro da igreja, e a confissão do imperador apóstata Juliano de que o único aspecto do cristianismo que o maravilhava era a atividade caritativa da igreja, são testemunhos importantes da centralidade dos pobres nos primeiros séculos da Igreja. E essa centralidade dos pobres na Igreja aparece em muitos padres explicitamente vinculada à Eucaristia como uma dimensão essencial e fundamental da Eucaristia. Falando da liturgia dominical, Justino relata que, depois da distribuição dos alimentos consagrados pela ação de graças e seu envio aos ausentes pelos diáconos, os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme sua livre vontade, dá o que bem lhe parece, e o que foi recolhido se entrega ao presidente. Ele distribui a órfãos e viúvas, aos necessitados, aos que estão nas prisões, aos forasteiros de passagem. Numa palavra, ele se torna o provisor de todos os que se encontram em necessidade. No final do século II, Tertuliano escreveu que a igreja sempre deve ter um caixa comum, não para financiar banquetes ou festas, mas para alimentar os pobres, educar as crianças órfãos, ajudar os náufragos e as vítimas de mineradoras nas ilhas e nas prisões. Essas pessoas excluídas da sociedade dominante eram as protegidas da comunidade eclesial. A partir daí, instituiu-se o costume da questua, uma oferta para os mais pobres que cada pessoa trazia ao vir para participar da celebração da Eucaristia. São Basílio de Cesareia, bispo e padre da igreja, falava da epíclese, a invocação ao Pai para que envie o Espírito Santo sobre as espécies do pão e do vinho,
para transformá-las no corpo e sangue de Cristo. Ele tem presente 2 relatos da instituição da Eucaristia, afirmando que as palavras de Cristo em relação ao comer o seu corpo e beber o seu sangue fazem memória daquele que morreu e ressuscitou dos mortos. E assim aprendemos a observar o ensinamento que transmitiu o apóstolo. Ele morreu por todos, e aqueles que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Então vamos parar por aqui, porque o nosso tempo já se esgotou. Amanhã voltaremos a nos encontrar com a graça de Deus e desejo a todos vocês um dia maravilhoso e invoco sobre todos e todas as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.